de reflexão da palavra de Deus. Estamos aqui com o quadro O Pirão, né? O Pirão do Meu Dia, com o presbítero Giovanni. O Pirão do Meu Dia, já compartilha já, para abençoar aquela pessoa, abençoar aquele irmão, aquele pregador já com essa mensagem que vai impactar a sua vida e o seu espírito e a sua alma. Preste atenção nisso. Eu quero trazer um texto sagrado que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso de número 8, diz assim, olha o que o livro diz. Olha o que o texto diz, versículo 8 do capítulo 22 de 2 Reis. E Euquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba, encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Esse texto sagrado, este livro de 2 Reis, capítulo de número 8, que vai falar sobre o rei Josias, o rei de Judá. O livro da lei, ele é encontrado, não é no ambiente, não é lá fora. O livro da lei, ele não vai ser encontrado fora do templo, em que Josias, ele quer fazer uma repaginada no templo, ele quer fazer uma restauração no ambiente onde era o culto, porque o livro foi encontrado pelo sumo sacerdote Euquias, durante uma reforma no templo, no reinado do rei Josias. Você vai encontrar nas referências entre 2 Reis 22, 23 e 2 Crônicas 34 e 35, onde esse livro ele é encontrado. E o texto diz, achei o livro da lei do Senhor. O livro, quem encontrou o livro? Euquias. Euquias, que era o sumo sacerdote, que ministrava na casa, no templo. Euquias era o sumo sacerdote que sacrificava, ofertava o sacrifício do povo, a oferta do povo, ministrava diante do povo. Eu faço uma pergunta a você: se o livro estava perdido, o que era que os sacerdotes estavam ministrando para o povo? Se a lei, o livro estava perdido dentro do templo, se Euquias achou o livro, o que é que ele estava ministrando, revelando, falando ao povo? Se o livro estava perdido dentro do templo. Porque a ironia espiritual é que o livro da lei estava perdido dentro do próprio templo, o lugar onde deveria ser ensinado e vivido. É uma ironia espiritual. Num ambiente onde se cultuava, se era ensinado, onde se vivia a palavra, porque o livro da lei estava perdido dentro do próprio templo. Lugar onde deveria ser ensinado, lugar de culto, lugar de adoração. E o livro estava perdido justamente dentro do templo. Aí chega o rei Josias, faz uma restauração, uma reforma dentro do templo. E com essa reforma vão achar o livro que estava perdido dentro do templo. E observe que o livro não estava perdido lá fora, estava perdido dentro.
estava perdido dentro do templo. Isso fala da desvalorização da palavra no ambiente de culto. Ou seja, no templo pode ter louvor, no templo pode ter adoração, no templo pode ter teatro, pode ter jogral, pode ter peça, no templo pode ter coreografia, no templo pode ter isso, mas se não tiver a revelação da palavra, não é culto, porque pode ter louvor, pode ter apresentação, mas se não tiver a palavra, a revelação de Deus, não há culto. O culto pode ter sacerdote, o culto pode ter cantor, pode ter levita, mas se não tiver a revelação da palavra, não é culto. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer, eu sou a verdade, porque a verdade, ele é a palavra. Ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta. Como haverá libertação em um culto se não tiver palavra? Porque pasme o Senhor e os levitas, os cantores, porque louvor não liberta. Louvor pode me fortalecer espiritual, minha alma, mas o que liberta é a palavra. O que liberta é a palavra de Deus. Porque a palavra estava perdida dentro do templo. Hoje, se não há mais tempo para a palavra, hoje líderes espirituais dão 20 minutos, 15 minutos para a palavra, é a palavra perdida dentro do templo, não estão valorizando mais a palavra, não estão mais considerando, tendo um amor pela palavra de Deus, e a palavra está sendo perdida dentro do templo. A palavra está aberta na estante, a palavra está aberta em cima do púlpito, mas não tem exposição das escrituras, não tem aplicação das escrituras. Não venha com essa que, se Deus quiser falar, Deus fala em 5 minutos, fala em 5 minutos, mas isso não é justificativa para que não venha ter uma boa exposição das escrituras e da palavra de Deus no altar. Pastores, líderes, dirigentes que pregam a palavra, venha cá você, dê um bom tempo no seu altar para a palavra de Deus. Pare de colocar 30 louvores, 40 louvores, 20 louvores. Eu não sou contra louvor, eu sou contra colocar a palavra de Deus de canto. Eu estava num ambiente de culto, em um templo, em que louvor, o pastor louvou, Deus deu louvores, deu oportunidade para louvar, ciclano louvou, todo mundo louvou, e no final, ele disse, vamos louvar mais um louvor, que quando Jesus estava no jardim com os discípulos, ele louvou o hino e todo mundo foi para casa. Não teve palavra no culto, só teve louvor, louvor e mais louvor e mais louvor, porque o que alimenta o meu espírito e a minha alma é a palavra. O que me confronta é a palavra. O que vai me transformar é a palavra. O que vai me renovar é a palavra. Está escrito em Romanos capítulo 12. Renovai-vos a vossa mente. Sejais transformados através de quê? Através da palavra de Deus. A minha fé é alimentada, fortificada e é aumentada pela palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu não sou contra o louvor de maneira nenhuma. Eu sou contra não valorizar a palavra de Deus.
nos altares. No culto, em festa, tem coreografia, não sou contra. Tem jogral, tem apresentação, tem isso, tem aquilo, tem a banda, tem os visitantes. É jogral para ali, teatro para cá. E no final eles dizem, e vão ouvir a poderosa palavra de Deus. Já é 8h40. E o pregador pergunta: pastor, vou ter que hora? Você entrega aí 5 minutos para as 9, porque o culto aqui termina 9 horas. Sobra 15 minutos para o pregador. 15 minutos é a introdução que o pregador vem trazer. E não estão respeitando o momento da palavra. Hoje as pessoas com 15, 20 minutos de palavra já estão cansadas, fadigadas. Porque o sistema está entupindo as pessoas disso. As pessoas passam um vídeo, se é um vídeo, uma pregação de 1 hora, meia hora, elas passam. Mas se é de 1 minuto, 30 segundos, elas vê. Eu li que quando Esdras leu a palavra para o povo ficou de 6 horas até a noite. De 6 horas da manhã até a noite ouvindo a palavra. E o povo chorando, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. O livro estava perdido dentro do templo. Valorize a palavra. Valorize a palavra no seu altar. Se o seu líder, se o seu pastor não valoriza a palavra, ore para Deus despertar. Despertar, que o Espírito Santo venha despertar, um despertamento espiritual, uma reforma religiosa dentro do nosso templo e espiritual dentro do templo. Ou se ninguém valoriza a palavra no ambiente de culto, saia deste lugar. Procure um ambiente onde se valoriza a palavra e é pregada a palavra e a exposição da palavra de Deus. Se o líder ou o povo não valoriza a palavra de Deus e a exposição dela, esse culto está fardado ao fracasso. Está fardado ao fracasso. O louvor, ele prepara o coração da igreja para a palavra. Vou repetir: o louvor prepara o coração da igreja, do ouvinte, para receber a palavra. É a palavra de Deus. Esse livro, quem era esse livro? Qual era esse livro que Euquias achou? A maioria dos estudiosos, ele diz que esse livro era o livro da lei de Moisés, Deuteronômio, ou a parte dele. E quando ele lê esse livro, não era um livro novo, mas a palavra antiga esquecida. A palavra estava esquecida dentro do templo. Você vê que a palavra está esquecida, que as pessoas não vão para o culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. É um pingo, é 2 ali, 3 aqui. Eu sei que muitas pessoas trabalham, mas cadê a valorização pela palavra de Deus? Você diz que ama a palavra, mas na prática você aborrece ela e despreza ela. Na prática você está desvalorizando a palavra de Deus. No culto você levanta a mão, mas na hora que você está ouvindo a palavra, você tomara que o culto termine logo. Uma boa exposição da palavra de Deus, um bom pregador da palavra de Deus, ele expõe a palavra de Deus e o ouvinte fica querendo mais da palavra. Você já ouviu aquele pregador que quanto mais ele prega, mais você quer ouvir? Mais você quer ouvir, mais você quer ouvir. Aí você, tomara que chegue logo o dia desse pregador pregado novamente, desse pastor pregar novamente no culto de doutrina, porque você ama ouvir a palavra de Deus. É a exposição, não é pregadores que sobem no púlpito somente para encher linguiça.
para falar da sua história, para falar de si. Pregador sobe no altar não é para pregar sobre ele, é para pregar sobre Cristo, é para pregar sobre o Verbo encarnado, é pregar sobre a palavra de Deus. Pregador não sobe no púlpito para falar de outras coisas que não edificam, para dar alfinetada, para dar indireta. Não! Pregador sobe no altar para falar da palavra de Deus. E se você sobe no altar para dar alfinetada, para dar indireta, para dar piada, desça do altar. Desça do altar e pregue a palavra de Deus. Porque pregador, pastor, líder espiritual não sobe para dar indireta, sobe para pregar a palavra de Deus. Ele sobe para ministrar a palavra de Deus pura e nua do jeito que ela é. Se a palavra confronta você ou me confronta, é para Deus me alinhar. Deus está me alinhando, Deus está me consertando, Deus está consertando o meu caráter, a minha vida, para me andar diretamente diante da presença dele. Se a palavra está lhe confrontando, está me confrontando, é porque Deus está me alinhando diante da presença dele. Deus não quer que eu ande torto, Deus está me endireitando em sua presença. Se a palavra não está sendo pregada no seu altar, saia daí, corra, faça como Ló, escapa pela tua vida, escapa pela vida da tua casa, da tua família. Prega a palavra de Deus. Altar tem que ser pregada a palavra de Deus. Você líder religioso, pastor, dê um bom tempo para a palavra. Quando o pregador vier de longe, dê um bom tempo para a palavra. Dê 1 hora e 20 minutos para ele. Aí você vem com a justificativa de se Deus quiser, Deus fala em 5 minutos. Fala, se Deus quiser, fala em 5. Mas isso não é justificativa para você dar 10 minutos ou 15 minutos a um pregador que vem, que ora, que jejuma, que lê a palavra, que ora, que passa a noite em claro, meditando na palavra, estudando a palavra, para quando chegar no ambiente de culto, ter somente 20 ou 15 minutos para falar. Isso se chama desvalorização da palavra e desvalorização do pregador. Então valorize a palavra de Deus. A palavra era antiga, mas esquecida no templo. Esquecida no templo. Hoje os nossos cultos, por causa da pandemia, os cultos começam às 18 horas. Termina 8 horas. Tem louvores, mas cadê a palavra? Eu já fui em cultos que não tinha palavra, que não tinha exposição das escrituras, e isso dói no meu coração e na minha alma, no meu espírito. Pregadores que não buscam mais se aprofundar nas escrituras sagradas, se esmerirá nas escrituras sagradas. Você que é pregador, você tem a responsabilidade. Você que é líder, você tem a responsabilidade de levar uma boa palavra para a igreja de Cristo. Você tem a responsabilidade de levar uma boa palavra à igreja de Cristo e aos ouvintes que estão ali para ouvir. Ele não quer ouvir qualquer coisa, não. Salmo 23 é pasto verdejante. É pastos verdejantes. Capim seco tem em todo lugar, mas pasto verde, pasto verdejante, só aqui, ó. Só nas escrituras sagradas. A ovelha, ela tem que ter uma boa alimentação. A ovelha precisa ser nutrida com a palavra de Deus. Aqui tem vitamina de A a Z. Aqui tem vitamina de A a Z para a sua vida espiritual, para o seu espírito. Se você vive desanimado, cabisbaixo, pensando em desistir,
e você receber uma boa palavra na sua igreja, na sua congregação, você vai se levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai dar uma injeção de ânimo em você através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus está esquecida em muitos altares. A palavra está esquecida em muitos púlpitos. Em muitos púlpitos estão esquecidas a palavra de Deus. Como o livro se perdeu? Como foi que esse livro se perdeu no templo? Idolatria institucionalizada. A idolatria. Porque a idolatria tinha se instituído no povo, em Judá, na terra. A idolatria era favorável ali. As pessoas idolatravam. E hoje, o que é que as pessoas idolatram? Não somente santos feitos por mão humana, mas a idolatria a pessoas, idolatrias a times, jogadores, pessoa famosa, a cantores, a pregadores, idolatria a redes sociais, idolatria a um aplicativo, a idolatria a si mesmo, ao eu. Tudo isso é idolatria. Não somente imagem de escultura, mas tudo aquilo que rouba o espaço de Deus é idolatria. Tudo aquilo que toma o espaço e o lugar de Deus é idolatria. Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: se vocês amarem os pais, os filhos, a esposa, o marido mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Quem disse foi Jesus. Então a gente tem que amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, tem que amar, mas nunca acima de Jesus. Jesus tem que estar no centro, no topo da nossa adoração e da nossa prioridade. O sacerdócio estava corrompido. Por que o livro se perdeu? Porque o sacerdócio estava corrompido, a liderança estava corrompida. E liderança corrompida não quer saber de palavra, não quer saber de profeta. Porque profeta que é profeta, ele entrega o que está aqui nas escrituras. Líder corrompido só quer escutar o que é bom para ele, como Acabe. Acabe já estava corrompido. E havia 850 profetas profetizando a mesma coisa para Acabe. Liderança corrompida. A liderança corrompida só quer escutar profecia boa, profecia que lhe agrada. E as escrituras não é assim não, meu filho. As escrituras não é assim não. As escrituras, ela tem que me confrontar. Ela está confrontando o meu pecado, o meu erro, e me aliando diante de Deus. Acabe só quer escutar profecia que acalma o seu coração, que agrade a ele. Aí vem um homem de Deus, Josafá. Será que não tem um profeta aí que fale a palavra de Deus? Aí veio Micaías. E Micaías entregou a mensagem de Deus e a profecia de Deus para Acabe. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite o oráculo de Deus. Sacerdócio corrompido. Malaquias capítulo 2, o próprio Deus ele vai dizer: olha, sacerdote, eu jogarei esterco no rosto, na cara de vocês, na face de vocês, porque vocês têm se corrompido e têm abandonado o povo, porque dos lábios de vocês era para ter saído a lei, mas vocês negligenciaram a lei. E Deus disse para os sacerdotes: com maldições sois amaldiçoado, e eu já tenho amaldiçoado a vós. Malaquias capítulo 2. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, o texto vai dizer que o meu povo se corrompe, o meu povo se pereceu, porque lhe faltou conhecimento. Por que faltou conhecimento para o povo? É porque os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes, a liderança,
não estava liberando, pregando, fazendo a exposição da lei para o povo. É por isso que o povo se corrompeu. Porque aonde não há conselho, aonde não há profecia, aonde não há revelação da palavra, o povo se corrompe. É por isso que o rei Salomão ele vai dizer: não havendo profecia, ou não havendo conselho, não havendo palavra, o povo se corrompe. Então, se não há palavra de Deus, se não há revelação da palavra de Deus num ambiente de culto, o povo se corrompe. A fofoca toma de conta, a disse-me-disse toma de conta, o adultério toma de conta, a fornicação toma de conta. A fofoca está em todo canto na igreja. Se não tiver palavra para cortar o mal, como fez Finéias, tinha ali um israelita com a mulher cananeia dentro da tenda, e o pecado, e havendo julgamento na congregação, Finéias foi e transpassou os dois com a lança, e morreram os dois, e a praga cessou na congregação. A praga cessou na congregação. Por quê? Porque teve um sacerdote chamado Finéias que transpassou o mal. Ele cortou o mal pela raiz. Deus está levantando Finéias, comprometido com a palavra de Deus e com a santidade de Deus. Porque se nós pregarmos a palavra nos nossos altares, a fofoca será dissipada. A fofoca será dissipada. Esse irmão, essa irmã que tem a língua ferina, que tem a língua coça para fofocar, para falar do irmão, para falar da irmã, para falar do pastor, para falar do líder. Essa língua Deus vai queimar com fogo, mas é o fogo da palavra de Deus. O Espírito Santo vai te pegar, fofoqueiro, que vive falando em tudo que é canto na igreja, colocando os irmãos uns contra os outros. E isso é abominável diante de Deus. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Deus vai sacudir você. Deus vai nos alinhar diante da presença dele através da palavra de Deus. O salmista Davi, no Salmo 119, ele vai dizer: quando eu andava errado, mas eu fui constrangido pela tua palavra. O salmista está dizendo: eu andava errado, eu andava todo torto, eu andava todo esculambado, mas quando eu ouvi a tua palavra, eu fui constrangido pela tua palavra. A palavra nos constrange, a palavra nos alinha diante de Deus, nos alinha diante de Deus. Tradições substituindo a palavra, tradições substituindo a palavra. O que é que eles colocam para substituir a palavra? Colocam luzes, colocam tradições judaicas. Vamos fazer aqui jogral, peças com os jovens. Termina o culto e nada de palavra. Tradições estão substituindo a palavra no ambiente de culto. Eu não sou contra ter jogral, ter peças, não. Mas quando isso se torna ou é substituída, ou substitui a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e não tem tempo para a palavra de Deus. Isso se chama hipocrisia espiritual. Hipocrisia espiritual. Não valoriza a palavra, mas valoriza outras coisas. Ele não vem para o culto de ensino, mas quando tem peça, ele vem. Ele não vem para o estudo da palavra de Deus, mas quando tem ensaio do jogral, de peça, eles vêm. Por que não vem para a escola bíblica dominical? Por que não vem para o culto de ensino? Para o culto da palavra? Porque não gostam da palavra. Não gostam da palavra. Escute isso daqui. Jesus disse em João capítulo 8, e os judeus estão querendo matar Jesus. Aí Jesus diz uma coisa: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Mas vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: quem é de Deus escuta a palavra de Deus.
Por isso que vós sois filhos do diabo. Porque Jesus está dizendo, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E quem não é? Quem não é de Deus? Quem não é de Deus é do diabo. E quem é do diabo não quer escutar a palavra de Deus. É por isso que Jesus vai dizer, vós sois filhos do diabo. Porque se vós sois filhos de Abraão, vocês me ouviriam, mas vocês querem me matar. E o povo está rejeitando a palavra de Deus, está rejeitando a Jesus. O povo quer entendimento. O povo quer entendimento, não querem palavra. Não querem palavra, e a palavra está perdida. Estão substituindo a palavra por tradições. Falta de leitura pública da lei. Não tinha. Leitura pública da lei no templo? Não tinha. Por quê? Porque eu estava perdido. Se perdeu. E essas são umas das causas que levou o livro a se perder, ou se perder o livro no templo. Idolatria, o sacerdócio, a liderança corrompida, tradições substituindo a palavra, falta de leitura da palavra de Deus. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Valorize a palavra. Valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Quando a palavra não governa, escute isso. Quando a palavra não governa, o pecado governa. Vou repetir. Quando a palavra não governa, o pecado governa. É por isso que vive saindo irmãos, sai um, sai outro. É fofoca ali, fofoca aqui. É contenda ali, contenda aqui. Por quê? Porque não tem exposição da palavra. Não tem confronto da palavra. Não pregue para agradar. Pregue para confrontar o pecador. Pregue para confrontar. A palavra de Deus confronta quem está no erro, para nos endireitar diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. É diante da presença. Quer ser abençoado? Valorize a palavra. Quer ser abençoado? Escute a palavra, ouça a palavra, pratique a palavra. E guarde a palavra no seu coração, como o salmista Davi. A reação do rei Josias, quando o livro foi lido diante do rei, ele rasgou as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. O rei rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. Porque não havia leitura da palavra. E quando foi-se lido a palavra, ele rasgou as suas vestes. Teve arrependimento genuíno. Quando teve leitura e exposição da palavra, teve arrependimento genuíno dentro do templo. Quando a lei foi lida e o livro foi lido diante do rei, o rei rasgou suas vestes. Isso fala de arrependimento genuíno. Fala de temor da palavra. Ele teve temor da palavra quando a palavra foi exposta no templo e diante dele. Houve arrependimento genuíno e houve temor da palavra. E houve também consciência do juízo. Quando a palavra foi lida e a exposição da palavra teve no templo, houve consciência do juízo de Deus. Houve consciência do juízo. A verdadeira palavra sempre confronta antes de consolar. Escute isso. A verdadeira palavra, ela sempre confronta antes de consolar. Então, antes de Deus te consolar, Ele vai te confrontar. A profecia bíblica é assim. 1 Coríntios capítulo 14.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer as três bases da profecia bíblica: exortação, consolação e edificação. É isso. Exortação, edificação e consolação. Antes de Deus te consolar, Ele vai te confrontar. Ele vai te confrontar. Porque a verdadeira palavra, ela sim vai confrontar antes de consolar você. Antes de confortar você. A confirmação profética, olha só isso. A confirmação profética. Josias consulta a profetisa Uda. Ele consulta a profetisa Uda, que confirma o seguinte: o juízo de Deus viria sobre Judá. Mas Josias não veria o juízo por causa de seu coração quebrantado. Olha só isso. Porque o teu coração se enterneceu. O seu coração se enterneceu. Segunda Reis, versículo 22, capítulo 22, versículo 19. O coração dele se derreteu. O coração de Josias ficou quebrantado. Ele não veria o juízo. Por quê? Porque houve arrependimento nele. Quem era Josias? O rei. Liderança. O arrependimento tem que vir da liderança. Vir do maior para o menor. O arrependimento tem que começar pelo altar e não pelo corpo. Tem que começar pelo altar. Houve arrependimento. Deus honra corações quebrantados, mesmo em gerações corrompidas. Vou repetir. Deus honra corações quebrantados, mesmo em gerações corrompidas. Deus honra. E Deus vai te honrar como honrou Josias. Não é porque você é bonito, não. Não é porque você é perfeitinho, não. É porque você tem um coração quebrantado. E a palavra quebrantou o seu coração. Quebrantou o seu coração. O avivamento que nasceu da palavra. O avivamento nasce da palavra. Depois da descoberta do livro, olha o que aconteceu. Idolatria foi destruída. Olha, a exposição da palavra trouxe a destruição da idolatria em Judá e no templo. A exposição da palavra de Deus trouxe a destruição da idolatria no templo. Altares pagãos foram derrubados. Altares pagãos foram derrubados. Então, quando há exposição da palavra de Deus, altares pagãos, espíritos imundos são expelidos, são expulsos, e altares pagãos são derribados pela exposição das Escrituras Sagradas. A Páscoa foi restaurada. A Páscoa do capítulo 12, lá de Êxodo, em que foi instituída, que Deus instituiu, a Páscoa estava esquecida. A Páscoa era como se fosse a Santa Ceia, que nós participamos. Estava esquecida. Eles não estavam mais celebrando a Páscoa. E se não estavam celebrando a Páscoa, se esqueceram de onde Deus tirou. Porque a Páscoa é um cerimonial de onde Deus os tirou. E de onde Deus os tirou? Do Egito, da casa da escravidão. Se não tinha celebração da Páscoa, tinha a murmuração e a ingratidão. Se não tinha a celebração da Páscoa, o povo tinha esquecido de onde Deus os tirou. E vem cá uma coisa, escute isso. Nunca se esqueça de onde Deus lhe tirou. Nunca se esqueça de onde Deus lhe tirou. Essa é a verdade, nunca se esqueça. Porque a palavra trouxe isso. Trouxe a restauração da Páscoa. O povo renovou a aliança. Pela exposição das Escrituras Sagradas, ela traz renovação de aliança, a renovo.
há renovo. Quando há exposição da palavra de Deus, há renovo de aliança. Deus está dizendo, eu estou renovando alianças. Eu estou destruindo idolatria. Eu estou derrubando altares pagãos. Eu estou restaurando. Deus está dizendo, eu estou renovando aliança nessa tarde. Deus está restaurando alianças. Oh, glória a Jesus, é através da palavra de Deus. Nunca antes se celebrou tal Páscoa. 2 Reis, versículo 23, capítulo 23 e 22. Vamos ler esse texto sagrado. Olha o que diz 2 Reis 23. Olha o que diz o texto. Oh, glória a Jesus. Olha o que o texto diz. 22. Se não no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém, ou seja, trouxe aliança. Nunca antes se celebrou tal Páscoa, ou seja, quando há exposição da palavra, o culto nunca é igual ao outro. Perceba que os nossos cultos são meio melancólicos, frios, meio monótonos. Todo culto é aquela mesma coisa. A palavra de Deus, ela traz renovação. Nunca antes se celebrou tal Páscoa, ou seja, teve algo diferente. Quando houve exposição da palavra, teve algo diferente. A Páscoa foi celebrada diferente. O culto foi diferente. Por quê? Porque teve exposição da palavra de Deus. Avivamento que nasceu da palavra. Avivamento só vem por meio da exposição da palavra de Deus. Todo avivamento verdadeiro começa com a descoberta da palavra. Vou repetir. Todo avivamento verdadeiro começa com a descoberta da palavra. Assim como aconteceu com Martim Lutero. Martim Lutero liberou a palavra. Não somente para a igreja romana, para a igreja católica, mas ele liberou a palavra. A palavra estava liberada para todos. Oh, glória a Jesus. Houve uma restauração, uma reforma religiosa e espiritual na época e no tempo de Martim Lutero. E todas as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. E teve um avivamento através da exposição da palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Todo avivamento verdadeiro começa com a descoberta da palavra. É impossível ter templo, culto e liderança sem a palavra. É impossível. É impossível. Olha só isso. É possível ter templo, culto e liderança sem palavra? A Bíblia pode estar presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Reforma externa sem palavra é só maquiagem espiritual. Vou repetir. Reforma externa sem palavra é só maquiagem espiritual. Quando a palavra volta ao centro, o pecado perde espaço. Então, quando a palavra se torna prioridade e é o centro ali, o pecado perde espaço naquele ambiente e nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Um homem alinhado com Deus pode impactar toda uma geração, assim como impactou John Knox, Billy Graham, John Wesley, Savonarola, Martim Lutero. Assim como esses homens impactaram, e tem muitos homens hoje impactando a nossa geração. Então, o problema de Judá não foi perder o livro, foi viver como se ele nunca tivesse existido. Oh, glória a Jesus. Vou repetir. O problema de Judá não foi perder o livro, foi viver como se ele nunca existisse. Então tem pessoas que vêm para a igreja, vão para o culto, vão para o templo e voltam da mesma forma, como se a palavra nunca existisse. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Aqui é mais um pirão do meu dia com o presbítero Giovanni, e que Deus te abençoe, e amanhã nós voltaremos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e fica com Deus.